Bom dia, amados e amadas. Bom dia, amados irmãos. Jesus esteja presente na nossa vida, que Ele fale aos nossos corações nessa manhã, com a palavra que vem dEle. É Ele quem fala, é Ele quem fez todas as coisas por nós. Exatamente, irmão. Hoje temos uma palavra abençoada do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é abençoada. Então nós vamos hoje, está lá em João 8, 12. Diz assim, João 8, 12. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele dizia isso para a multidão e hoje ele diz a mesma coisa, é isso, né? Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ele é a luz de toda a humanidade. Porque ele veio para toda a humanidade. Né? Para toda a humanidade. Ele se entregou lá na cruz por amor a toda a humanidade. E toda a humanidade está salva através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Só falta a humanidade aceitar Jesus para herdar a vida eterna. É bem simples, irmão. Às vezes a gente se pergunta por que Jesus fez o que fez lá na cruz. É por amor a toda a humanidade. Exatamente. Né? Porque Ele é a luz para a nossa vida, para a vida de toda a humanidade. Por isso que ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Então ele é a luz de toda a humanidade, irmão. Não interessa a pessoa que é. Não interessa o tipo de gente que é, a religião que é, não. Ele é a luz do mundo. O mundo é todos os tipos de religião. Não interessa que a pessoa é. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Walter, o que é a luz? A luz é a graça. O que é as trevas? As trevas é a lei. É o Velho Testamento. Aquilo ali é treva. Tem muita gente que está nas trevas por causa da lei. Ela não tem a graça do Senhor. E ela precisa da graça. Vamos ali para o João 3. Isso. 3,19. João 3,19. Diz assim: a condenação é esta. Olha aí quem fala. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você imaginou, irmão? Porque as obras deles eram más. A luz veio ao mundo, veio para toda a humanidade. Está perfeito. Deus é tão perfeito que ele diz: olha, eu vou iluminar toda a humanidade e toda a humanidade está salva. Agora, para eles herdar a vida eterna, tem que aceitar Jesus. É bem simples a salvação. Eu sempre cito aquele homem lá da cruz. Né? Aquele homem estava morrendo com Cristo lá. E lembra-te de mim hoje mesmo. Tu entra no reino do céu comigo. E ele se lembrou na hora. Então é bem simples a salvação. Quando nós estivermos com aquele momento difícil da nossa vida, irmão, é clamar ao Senhor só. Ele vai ouvir, porque ele já te salvou, ele já te conhece. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o que é as trevas, irmão? As trevas é a lei, irmão. Todo mundo está na lei. E a lei é trevas. A lei é condenação. A lei é uma maldição. Quem prega a lei, prega a maldição. Prega as trevas. Por isso que ele está dizendo aqui. Não é eu que digo, não é a palavra. Está escrito aqui, ó. A condenação é esta, ó. A luz veio ao mundo, que é Cristo, que é a graça, que é a cruz lá do Calvário, que Jesus carregou o pecado. A luz veio ao mundo, ele é a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É isso, né? Porque as obras deles eram más. Tem uma coisa muito interessante nesse versículo, que as trevas e as obras más de toda a humanidade, ele carregou lá na cruz. Exatamente. Hoje ele é a nossa luz. Ele nos limpou, nos salvou, nos santificou através da sua luz. Então a lei carregou lá na cruz. Carregou lá na cruz. O pecado ele carregou lá na cruz. Sim, todo a pecado, condenação toda carregou. condenação, toda maldade. Nós temos limpo, irmão. Estamos limpos para Jesus. Não vamos para as trevas. Nós estamos limpos, puros para Cristo, porque Ele carregou lá na cruz toda a maldade, todo o pecado,
E todas a, as trevas, que é a lei, irmão, que é a lei, que é os 10 mandamentos. Irmão. ele carregou lá na cruz e nos entregou a luz dele. E nos impôs, né? Nos limpou, purificou, nos santificou. salvou, nos deu a vida eterna através dessa luz maravilhosa que vem dele no momento em que nós dissemos de coração para ele: Senhor, a nossa vida é tua. Exatamente. É bem simples, irmão. É simples assim. É só entregar a tua vida para Jesus. Lá, se não me engano, em Romanos 10, 9, né? Todo aquele que crê que Jesus é teu Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, está salvo. Com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. É bem simples a salvação, irmão. É bem simples. É tu que tem que falar. Não é o pastor, não é o fulano, não. Tem que ir a Cristo. Jesus é o Salvador, não existe outro. Não existe igreja que salve. Não existe pregador que salve. Não existe nada a não ser Jesus. Aí no versículo 20 diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Exatamente. Hoje não tem mais como ser reprovadas. Ele já é a nossa luz. Mas quem vive de acordo com a verdade, ele é a nossa luz. A verdade é Cristo. Vem para a luz. Exatamente. No momento que você aceita o Senhor em sua vida, nós não andamos mais nas trevas, nós andamos na luz. A fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. É simples. Então, eu vou repetir esse versículo que é muito forte, muito lindo. Mas quem vive de acordo com a verdade, quem é a verdade? A verdade é Cristo. Se tu tiver Ele, irmão, tu tem a verdade. Tu tem a salvação, tu tem a vida eterna, tu não morre mais, tu não tem mais pecado, não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: mas quem vive de acordo com a verdade, que é Cristo, né, vem para a luz. Nós somos luz, irmão. Toda a humanidade é luz. Só que ela não sabe disso, ela tem que saber. Então, nós podemos dizer para toda a humanidade que todos têm luz, porque Jesus salvou toda a humanidade através da luz dele. Quem tem Cristo tem luz. Quem não tem, ainda não tem a luz. Precisamos ter a luz. Então, nós temos que ter muito cuidado na pregação da lei, na pregação do Velho Testamento. Aquilo ali não é luz, aquilo é treva. Então, não houve aquela pregação das trevas, irmão. Aquilo ali escurece o nosso cada vez mais. Então tem que ver a pregação da graça, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que suas obras são feitas em Deus. Vamos lá para o Atos 26. Vamos lá para o Atos 26, irmão. Vamos ver um Versículo homem lá. 4 e 5. Vamos ver um homem que vivia nas trevas. Ele foi um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele viveu muitos anos nas trevas. Por que nas trevas? Porque ele vivia na lei. Ele era um fariseu, né? E esse homem é um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele não tinha aceitado a Cristo. Exatamente, ele não conhecia a luz. Ele não conhecia a luz. E como muitos, né, não conhecem a luz ainda, irmão. Várias, não tem nada a ver com as igrejas. Tem muitas igrejas que estão ainda nas trevas, irmão. Porque pregam a lei. E a lei é treva. E esse homem vivia na lei, nas trevas. E ele foi um fariseu. E hoje ele é um dos maiores apóstolos, que todo mundo vê, que é o apóstolo Paulo. Ali na E o apóstolo Paulo, 26, 4. E o apóstolo Paulo relata o seguinte: a minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Os judeus sabem quem era ele. Os judeus conheciam Paulo. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Seita, irmão. Seita. O que é seita, Walter? Velho Testamento, os 10 mandamentos é uma seita, irmão. Está aqui, não sou eu que estou falando. É a palavra, é ele que está falando. Vivi fariseu, viveu sem Cristo. Viveu fariseu sem Cristo, viveu nas trevas, irmão. É o que tem de milhares de igrejas vivendo assim. Eu não tenho nada a ver com a igreja, mas a igreja tem que se despertar. Ela tem que levar o povo para Cristo, e não o povo para a igreja, e não o povo como é que se diz?
pro padre, pro Pastor. pastor, para quem quer, pro homem. Tem que levar o povo para Cristo, para salvação e vida eterna. Eu não vejo isso ninguém, eu já perguntei várias vezes, por que você não leva? Eles não querem levar, por causa de dinheiro. Não levam por causa disso. Porque no momento que as pessoas vão para Jesus, eles já veem que o dízimo é da lei. Nós vamos ver aqui que Paulo, a confiança dele estava no homem. Não estava em Cristo. Exatamente. E hoje, a nossa confiança tem que estar escrito em Cristo. Olha o que ele segue relatando lá no versículo 12. Atos 26, 12. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, autoridade do homem, da igreja, irmão. ao meio-dia, ó o rei, homem. Vi no caminho uma luz do céu. Tu viu? Ele não conhecia luz. A qual excedia o esplendor do sol, Que cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Olha aí, viu, irmão? Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um perseguidor da igreja, irmão. Ele matava os cristãos. Ele torturava, ele massacrava, ele fazia horror. E hoje não é diferente, irmão. O que tem de gente massacrando o cristão aí na igreja, nós não podemos fazer isso, irmão. Nós temos que levar essas pessoas para a luz, que é Cristo. Nós somos obrigados a levar as pessoas para Jesus. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Aí Saulo perguntou, disse eu, quem é, Senhor? Ele não conhecia Cristo. Muita gente não conhece, irmão. E nós temos que respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu viu, irmão? Ele perseguia. O que tem de gente que persegue Jesus, irmão, é um horror. E aí o que tem que fazer? Tem que ter um encontro com a luz, tem que ter um encontro com Cristo, tem que ter um encontro com a palavra. A lei, eu vou repetir, eu sempre gosto de repetir, a lei é uma maldição. Quem prega a lei, prega a maldição, prega as trevas. Não entra no reino do céu. Agora levanta-te e põe-te em pé. Ó. Viu o que acontece quando a gente encontra a luz? Encontra a luz, encontra a Cristo, a vida muda. A tomar uma posição correta. Nós estamos num caminho de luz e não mais de pecado. A autoridade, quem tem na nossa vida, é Cristo. A carne, irmão, vai pecar? Vai, irmão. A carne já é pecadora. A carne já para nada serve, irmão. Para lá para o cemitério. Não olha para a carne. Olha para a parte espiritual, irmão. Essa parte espiritual, ela não morre mais. Ela vai para o céu, vai ter uma vida eterna com parentes, amigos e vizinhos, tudo lá no céu. Porque a mente e a alma da gente, não. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Viu? Aí ele teve esse encontro com Cristo e teve uma conversa com Cristo. E nós temos que ter essa conversa. Como eu vou ter essa conversa com Jesus? Se tu não tem uma Bíblia, vai ter que ir lá na livraria comprar uma e ter uma conversa com ele aqui na palavra. Ele vai falar contigo, irmão. Ele fala com todos nós. Então ele diz assim, ó. No 16 falou, né? 17 agora. Eu te livrarei desse povo. Ó, de qual é o povo? Aquele povo que vive nas trevas. Do Velho Testamento. E dos gentios, ó, nós somos gentios. E dos gentios, a quem agora quem viu. Para abrir os olhos. Ó, então o apóstolo Paulo foi enviado para o gentil, não para o judeu e nem para o grego. Ele agora foi enviado para o gentil. Para quê? Para pregar para o gentil, que é para toda a humanidade, menos o povo israelita, Israel, menos o povo grego, menos o povo lá do Oriente Médio. Aquele povo lá é um povo hebreu, tá? E o Paulo foi enviado para o gentil, que somos nós, irmão. Nós somos nós, gentil. É toda a humanidade, menos aquele povo lá do Oriente Médio. E olha só qual era a missão de Paulo. Olha ali. Para lhes abrir os olhos e das trevas o converteres à luz. Imaginou? É o que nós temos... Para que os gentios tivessem encontro com Cristo. Com Cristo, exatamente. Para abrir os olhos. Então nós estamos abrindo hoje os olhos de muita gente, irmão. E eu estou abrindo os meus também. A minha esposa está abrindo dela. Porque aqui, ó, para lhe abrir os olhos e das trevas tem que converter a luz. Tu vê que trevas é a lei
Trevas é o Velho Testamento, trevas é os 10 mandamentos, onde Paulo vivia. Ele vivia lá como fariseu, né? Ele sempre viveu anos e anos, ele não conhecia a luz. Aí quando ele teve um encontro com Cristo, as trevas caiu por terra. Aí veio a luz, veio a salvação e veio a vida eterna. E do poder de Satanás a Deus. Olha aí, viu? A fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, pela fé em Cristo. É pela fé que você é salvo, irmão, através de Cristo Jesus. Se tu tiver fé, porque Deus nos deu uma medida de fé para cada um. E nós temos fé, irmão. É só entregar a nossa vida para Cristo. O Salvador é um só. É só um que salva. É Cristo Jesus. Ele é perfeito, como perfeito é o Pai. Ele é a nossa luz. Agora nós vamos lá para o Gálatas 3. Vamos lá para Gálatas 3, irmão. Então, estamos abrindo aqui a palavra. Estamos abrindo. Vocês podem pegar essa palavra, comprar uma Bíblia, irmão, e depois meditar nesses versículos todos, para vocês verem que Deus vai abrir entendimento para vocês muito mais ainda. Em Gálatas 3, 2, diz assim: só quisera saber isto de vós. E esse é o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta para Gálatas, lá em Gálatas. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Olha aí, irmão. Ou pela pregação da fé? Tu viu que ele está repetindo, irmão? O Espírito Santo. Sobre a lei e sobre a graça, irmão. Então, está perfeito a palavra do Senhor, é perfeito. Recebeste, o que ele diz? Só quiser saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei, irmão, ninguém tem o Espírito. Porque para ter o Espírito do Senhor, não pode ter pecado na lei. Para ter a luz do Senhor. Não pode ter pecado. E todos tinham pecado na lei, irmão. Ninguém salvou. Então, aí ele faz uma pergunta para Gálatas. Recebeste, só quiser saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, irmão, todos têm o Espírito de Cristo. Todos. É pela fé. Ele salvou nós lá na cruz do Calvário, carregando o nosso pecado, toda a nossa transgressão. Nós estamos limpos, nós somos santos, nós estamos justificados, lavados, né? E santificados por Cristo Jesus. Porque ele carregou lá na cruz do Calvário todo o pecado da humanidade e toda a humanidade está salva através da cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Ali no versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. O que é fé, Val? Fé é uma medida de fé que Deus dá para cada um. Que quando tu precisa daquele momento difícil da tua vida, tu te lembra dele. Senhor, lembra-te de mim. Ele vai te lembrar, porque ele carregou o pecado, teu pecado, ele carregou o meu e da minha esposa. Em ti, pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti são benditas todas as nações. Então ali no 8, diz, Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, e justificou pela fé os gentios, porque é através do apóstolo Paulo, toda a humanidade, que é toda a humanidade, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, ele diz para Abraão: Abraão, tu é pai de todas as nações, juntamente com os gentios. Em ti são benditas todas as nações. Nós somos benditos lá no Velho Testamento, lá no início, no princípio. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E nós somos da fé, irmão. É o gentio que é da fé. O grego, aquele outro povo lá do Oriente Médio também, só que eles não creem até hoje em Cristo. Até hoje estão esperando Jesus. Como muita gente está esperando Jesus. E Jesus já veio, já foi consumado tudo lá na cruz do Calvário. E já estão salvos. Toda a humanidade está salva. Só depende de cada um aceitar Jesus para herdar o reino do céu. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha aí, pois está escrito: maldito. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Todo o que? Aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Não sou eu, é a palavra, pode ler. Está aqui em Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. As igrejas todas pregam a lei. Estão debaixo da maldição. E todo aquele povo que ouve ela também, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Olha, eu vou repetir. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Não interessa o pregador que seja, pode ser o maior pregador do mundo, considerado. Ele
está na lei é uma maldição que ele está colocando para as pessoas. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Tu viu, irmão? Não Porque tem o justo viverá pela fé. em Cristo Jesus, lá na graça do Senhor. Ora, a lei não é da fé. Viu? Mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Mas ninguém conseguiu fazer, irmão. Todos tinham pecado na lei. Na graça, ninguém tem pecado. Jesus carregou o pecado de toda a humanidade. Nós estamos limpos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque ele carregou toda a lei lá na cruz do Calvário e todos os pecados. Maldição por nós. Imaginou? Ele carregou. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então foi o... Gálatas 3. Agora é Gálatas 2. Vamos para Gálatas 2. Irmão, ali, ó. 16, né? Isso, né? É. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Tu viu? De novo fala. As obras da lei, o homem não é justificado pelas obras da lei. O que é a obra da lei? Velho Testamento, os 10 mandamentos. Isso aí é uma maldição. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Se tu tiver fé, irmão, em Jesus, pronto. É bem simples a salvação. Não interessa estar no asilo, estar no orfanato, estar no avião, estar no carro. Lembra-te dele, lembra-te de mim, Senhor. É só lembrar de Cristo, irmão. Entra no reino do céu. É só entregar a tua vida para Ele, entra no reino do céu. Porque Ele já te conhece. Ele já nos santificou, Ele já nos lavou lá na cruz do Calvário. Então ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. Tu vê que ele repete 2 vezes? Porque pelas obras da lei, ninguém é justificado. Não imaginou, irmão? Não sou eu que estou dizendo a palavra. Pelas obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não entra no reino do céu. Ali depois 17. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torna a edificar aquilo que destruí, Cristo destruiu o pecado lá na cruz. Exatamente. Continua-me a mim mesmo como transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei. Viu? Porque a fim de viver para Deus. Porque a lei está morta em mim. Porque Cristo carregou a lei lá na cruz do Calvário. Né? Carregou os 10 mandamentos. Estou crucificado em Cristo. E já não vivo eu. Estou crucificado, já não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Que Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim, por você, por toda a humanidade. Já imaginou, irmão? Ali tem um Romanos 8. Temos Romanos aqui 8, vamos ver. Romanos 8. 1. Romanos 8.1. Portanto, Romanos 8.1. Pode ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, irmão. Tu não tem mais nada, irmão. Tu está limpo, está curado. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é isso, carne e Espírito? Porque quando tu aceita Cristo, o Espírito Santo vem para a tua vida. Né? E tu é batizado no Espírito Santo através de Cristo Jesus na tua vida. Aí tu já não anda mais na carne, e sim na parte espiritual. Porque a carne, Jesus carregou o pecado da carne. E nós não temos mais pecado. Porque ele carregou. Nós sabemos que a carne vai lá para o cemitério. Mas a parte espiritual não. Ela tem vida eterna, ela não morre nada. Não morre mais. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso, né? E a nossa vida tem que estar na mão dele. Tem que estar nessa luz. Exatamente. Porque ali é que nós encontramos a verdadeira salvação e a vida eterna. É na luz. É na luz. Vamos caminhar para a luz, para Cristo Jesus. Exatamente. Foi essa a mensagem de hoje. Deus nos deu. Foi essa a mensagem. E deu para vocês também. Irmãos, vocês podem enviar essa mensagem para quem vocês quiserem. Porque às vezes uma palavra salva aquela pessoa. Uma palavra tira da depressão. Uma palavra, né, ele se cura, se liberta. Então, nós temos que fazer isso. Enviar, porque essa mensagem não é minha, não é da minha esposa, é do Senhor. Nós já vivemos situações em que
falamos uma palavra de Cristo e a vida daquela pessoa Se libertou. se libertou daquilo que estava prendendo ela. Muita gente, Uma palavra. Uma palavra. Então é importante a palavra de Deus. Porque às vezes uma palavra aqui no meio não serve para mim, não serve para minha esposa, não serve para ti, mas serve para o outro. E ele está precisando daquela palavra. Então envia para ela. Compartilhe. Compartilha essa mensagem. Cristo para toda a humanidade. Não é para mim, é para Jesus, é para vocês. Vocês que estão fazendo a obra. Não Senhor. É divulgar nós, é divulgar a Cristo para toda a humanidade. Eu sempre digo para Jesus que eu diminua cada vez mais, eu e minha esposa, mas que Cristo porque você vê suba cada vez mais. O que nós fizemos aqui é a palavra dele que nós lemos para alcançar a todos aqueles, para que Cristo alcance a todos, por quem ele se entregou lá na cruz, a toda a humanidade. Um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus.